É isso aí, né, Ricardo? Sempre tem uma primeira vez, né? O podcast is live, então tá ótimo, né? Tá tudo Maravilha, tranquilo. Wagner. Prazer estar aqui com vocês. É verdade. A gente tem. Eu não sei se essa, pelo YouTube, a gente tem tempo definido. Eu não tenho ideia. Ele não me informou. Eu sou o último a saber, sabe como é que é, né? Mas vamos tocando, e nós temos uma live muito especial. Muito, muito obrigado, Ricardo, pela aceitação do nosso convite, por estar aqui conosco, para participar desse tema, onde você é uma pessoa muito especial para nós. Eu que Eu sou agradeço Ricardo. Pode... e muito feliz por estar participando. É um tema que eu tenho discutido bastante, a questão de leitura de cenários e aproveitamento de oportunidades, no momento em que todos nós estamos inseridos nesse contexto. É Algumas verdade. vezes fazemos lives onde nós não estamos inseridos no contexto, mas esse aqui não tem jeito, né, Wagner? É verdade. O professor Ricardo é professor universitário de curso de graduação e de pós-graduação. Participa de um programa conosco, de uma comissão muito importante conosco no CRA, que é o programa, que é a Comissão de Programas, Portfólios e Projetos, e que tem uma participação extremamente importante. Vice-presidente do IPMA Seção Brasil. Depois queria que ele nos explicasse isso, que é uma associação internacional de gestão de projetos, não é isso? Que cuida da profissionalização, do gerenciamento de projetos através da certificação de competências gerenciais para gestores de programas e projetos. Isso é muito importante, até porque pouco valorizado no Brasil ainda, não é? A gente é muito de fazejamento sem organizar as coisas direito. De verdade, o fazejamento brasileiro, né, ele é aproveitado no gerenciamento de projetos quando a gente cria um mindset e organiza, não só o framework de estrutural, mas o framework de recursos. E o mais importante, que eu acredito que é a contribuição que nós temos, que se conecta à questão de cenários, é que a IPMA, primeiro, é a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos mais antiga, não é? Ela tem aí uma existência de 59 anos e sua sede na Suíça, onde nós temos uma visão por competências. E é um tripé, onde o primeiro é a visão de contexto. E o contexto é cenário. Claro, em que contexto a organização se situa, não é? Qual é o contexto cultural, como esse projeto está situado no tempo em relação às organizações. O segundo pilar é um pilar de pessoas, como essas pessoas se conectam a esse contexto. E o terceiro pilar é das práticas, as práticas de gerenciamento de projetos, onde entram aí as caixinhas de ferramentas. sim. Então, hoje, nós estamos privilegiando a visão de contexto. E essa comissão, junto ao CRA, ela se conecta também com as demais comissões, porque projetos então, estão em todas as áreas, né, Wagner? Claro, claro. Nós estamos com projetos. E você, no IPMA, tem uma responsabilidade. É a IPMA Seção Brasil, ela existe, portanto, na Suíça e abrange uma cidade grande. Quantos países? 75 países. Oh, que maravilha, que maravilha. É uma questão realmente globalizada e bastante internacional mesmo. Você é o nosso vice-presidente do IPMA. E o presidente é o nosso colega também da comissão, também administrador, que é o Rafael Albergarrias, né? Perfeito, sempre juntos. Que maravilha. Essa é uma questão importante. Agora, eu queria falar de uma coisa muito especial também, Ricardo, que é diferente, que é o livro que você lançou pela própria editora, que é a própria Amazon, né? Desenvolvimento de competência em gestão de projetos. São textos fundamentais para o entendimento disso. É um e-book da Kindle. Quer dizer, se eu quiser comprar o livro agora, basta entrar com o meu Kindle. Amazon, e você consegue já comprar o livro. E é um livro de fundamentação que serve para o nosso exame de certificação e para os cursos de graduação também como material de fundamentação. Grande parte dos cursos de administração tem a cadeira de gerenciamento de projetos. Então, nós temos uma abordagem multidisciplinar que fala desde o nosso referencial de competências, que é o NCB, até o PMBOK e outros referenciais, fazendo uma visão pluralista do gerenciamento de projetos, onde as competências práticas é a integração de todas essas ferramentas. Entendi. Você podia explicar para o nosso público aqui exatamente o que você está se referindo com essas duas
específicas, ferramentas a que você se referiu, não? Em linguagem para que o leigo se motive também, porque eu tenho a impressão, Ricardo, que esse, se não for o primeiro livro, é um dos pouquíssimos que existe sobre a matéria em português aqui no Brasil, não é não? Isso, e principalmente com essa visão de competências. Bom, como funciona? O Instituto PMI, com muita propriedade, trabalhou durante bastante tempo a questão do gerenciamento de projetos do ponto de vista técnico. Quais são as ferramentas, entradas, processos e saídas. E a visão IPMA, ela engloba a visão prática, onde o administrador precisa, sim, para exercer a função de gerenciamento de projetos, dos conhecimentos práticos, mas principalmente do entendimento da estratégia. Hoje, quando nós falamos de portfólios, programas e projetos, através dos portfólios, nós fazemos a realização das estratégias, implementando programas e projetos para que as organizações atinjam os seus objetivos. Mas não dá para fazer gerenciamento de estratégia utilizando ferramentas sem compreender a dimensão de pessoas, porque projetos são feitos para pessoas e por pessoas. Se eu não compreender a forma de engajamento das pessoas nesses objetivos de projetos, eu não consigo fazer as entregas de valor. Então, hoje, nós temos a visão integradora. E essa visão é chamada de olho da competência, que é a visão do gestor de projetos de uma forma holística para produzir o sucesso nos projetos e as entregas de valor. Ô, Ricardo, como é que bate isso, tanto nas organizações privadas como no serviço público? Qual é a experiência que vocês têm e qual é o grau de aceitabilidade, tanto das organizações públicas quanto privadas? Eu fico torcendo para que isso funcione um dia, funcione bastante do serviço público, mas há exemplos, tanto no setor público quanto privado, de aplicação concreta desses conceitos tão importantes que o Brasil tanto precisa? Perfeito. Algumas empresas já são aderentes à nossa visão por competência. Por exemplo, a Siemens, no Brasil, nós já estamos com alguns ciclos de certificação de profissionais em gerenciamento de projetos. A Renault também, não é? Sim. A Alstom. Então, nós temos várias empresas que já aderem a essa visão e reconhecem a importância da certificação de profissionais que dão a credibilidade até mesmo dos produtos frente àqueles que são seus clientes. Então, a gente trabalha um tripé, não é, de conhecimento, de experiência e de acreditação. Sim. Nas empresas públicas, poxa, Wagner, esse é um ponto aí muito importante. Nós já temos algumas intervenções no âmbito público. Tivemos a CEPERJ, eu tive uma participação do governo, não é, na visão 4.0 de modernização da gestão pública, onde um dos pontos era realmente a questão do gerenciamento de projetos ou por projetos, onde nós temos, assim, de uma forma geral, no Brasil, uma carência muito grande. As verbas públicas só podem ser acessadas através de projetos. É verdade. Os municípios... Sabe por quê? Desculpa te interromper. Eu tive uma oportunidade, há muitos anos atrás, como secretário do Ministério do Planejamento, eu era técnico de planejamento do IPEA, e eu tinha dificuldade, eu tinha um fundo de reforma administrativa, eu era secretário de modernização administrativa do governo federal, isso nos idos de 1979. E eu tinha que correr com a minha malinha os governadores e prefeitos, e o IPEA naquela época, a Secretaria de Planejamento privilegiava as prefeituras de capital e as grandes prefeituras, e eu tinha que correr para ter projeto, porque eu tinha dinheiro, mas não tinha projeto. E eu o dinheiro, tinha projeto, e era fundo perdido em função do projeto. Eu fico imaginando, depois de tantos anos, 79 para cá, praticamente, né, 40 anos depois, eu acho que essas coisas ainda subsistem, infelizmente, no Brasil. Esse relato é um relato pessoal da dificuldade de dar dinheiro, e eu acho que tem muito isso ainda hoje no Brasil. Tem, e mais ainda, não é? Porque aqueles municípios mais carentes, que precisam mais das verbas públicas, existem verbas disponíveis, é que menos tem gente capacitada para elaboração de projetos e, portanto, não acessam essas verbas. Então, hoje, a iniciativa nossa, inclusive através do CRA,
é de oferecer a gestão de projetos como um fator de desenvolvimento da sociedade. Claro, Não é das empresas públicas ou privadas, mas um fator de desenvolvimento social. E se nós estamos falando agora no momento de crise, e para a crise nós precisamos inovar, projeto pressupõe inovação. Como é que eu vou fazer inovação sem transformar ideias em realizações? E muitas das grandes ideias nesse cenário nascem e morrem no mesmo lugar, Wagner, na cabeça das pessoas. E você colocou um termo, uma das funções importantes do IPMA que me chamou a atenção, além dos outros, mas a acreditação. Esse é um conceito muito importante, fundamental na sociedade brasileira. A gente não tem muita acreditação ainda, nem acredita é tão fundamental, né? Como é que é esse processo de acreditação através do IPMA? Bom, nós temos um sistema chamado 4LC. São 4 níveis de certificação. E até uma notícia ótima para os profissionais de administração, quando eu digo administradores e tecnólogos. Esse processo, ele rompe com uma barreira de entrada, que normalmente as certificações exigem inicialmente experiência. Qual é a sua experiência? Para aquele que está se graduando, aquele que está se pós-graduando, mas que ainda não atua na área, ele não tem experiência. Claro. Então, o primeiro nível de certificação dá uma acreditação em conhecimentos em gerenciamento de projetos. Não é melhor nem pior do que os demais níveis, mas é um nível que eu, vice-presidente, tenho. Nível D, que é de conhecimento. Por quê? Porque eu sou professor, eu trabalho, não é, com conhecimento. Então, é um nível onde eu me enquadrei. Hoje, como gestor de projetos, de fato, eu já estou me recertificando para um nível de quê? De competência em gerenciamento de projetos, que é um nível acima, que é um nível C. Quando nós falamos de profissionais com maior robustez, com maior tempo de experiência, que gerenciam programas, nós já começamos a falar do nível B de gerenciamento de projetos. E quando nós falamos daquele gestor de alto nível que gerencia um portfólio com vários programas e projetos, nós estamos falando do nível A. E olha só que interessante, né, Wagner? Porque eu tenho 57 anos, estou aqui militando nos cursos de graduação, pós-graduação, mas sou caçulinha em projetos. Eu estou desde 2014. E agora me recertificando por experiência pela condução de um projeto ligado a novos cenários dentro da IPMA. Porém, o nosso presidente, nosso colega Rafael Bergarias, é nível A. E com seus 36 anos. Olha só que coisa, né? Geração Y no nível mais alto de classificação de acreditação internacional. Então, não é uma questão de tempo nem de idade. É de competência estabelecida em gerenciamento de projetos. E como é que se processa essa acreditação de cada um, de uma pessoa que esteja nos vendo agora, ele gostaria de fazer, além de ter como primeiro ponto de entrada o livro, né? Que ele precisa. Sim, com certeza. E um e-book que não é caro, que é baratinho, de competências, né? Esse livro é o primeiro no cenário brasileiro? Eu não conheço nenhum. Não, existem livros já publicados. Inclusive, o nosso referencial, ele já existe desde 2016, já passou por 2 versões, CB3 e CB4, mas essa percepção, essa visão de competências, ele está sendo inovador. Dizem as famosas leis do marketing, consagradas leis do marketing, né? E quando você não consegue ser o primeiro, você abre uma nova categoria e se torna o primeiro. Então, na visão de competências, nós estamos aí logrando esse êxito. Eu sou um jovem recém-formado numa faculdade de administração, economia, engenharia, isso não importa, porque isso é multidisciplinar, né? Eu quero fazer uma acreditação no IPMA. Como é que eu posso fazer isso? Pelo que você está me dizendo, porque o Rafael, com 36 anos, já é acreditação A. Quer dizer, então, eu posso. Isso também vai fazer um diferencial competitivo importantíssimo para o colega, né? Sobre 2 aspectos. Não tenha dúvida que isso vai agora se acrescer de uma importância fundamental. Não temos dúvida. Estamos num cenário crítico. É claro que, se nós pegarmos, por exemplo, o cenário Latinoamérica, nós temos 2,7 milhões de empresas que fecharam na pandemia.
nós temos cerca de 8,5 milhões de postos de trabalho que deixaram de existir. Então, a competitividade aumenta, não há dúvida disso. E quando você consegue acrescer a sua formação, uma certificação profissional, para o contratante é segurança, para o profissional é diferencial competitivo. Então, hoje, quando alguém termina um curso de administração, ou durante até mesmo o curso de administração, ele faz uma certificação profissional Level D, que está, inclusive, já disponível no nosso clube de serviços do CRA. Então, ele pode estar aí adquirindo, não é, um passe para um mercado de trabalho que está cada vez com a malha mais fina. Quem vai passar? Aquele que estiver melhor preparado e conseguir comprovar essa preparação. Por isso é fundamental, né? Perfeito. Uma coisa é você dizer que entrega. Outra coisa é alguém atestar por uma certificação robusta, para que você tenha ideia, Wagner. Tudo é baseado, por exemplo, quando nós falamos em nível C, nível B, nível A, que é de entregas, resultados baseado em evidências. Então, aqueles que são os profissionais que se submetem a essa acreditação, a essa certificação, eles têm que apresentar evidências de que apresentou resultados, de que o projeto performou, e isso é também uma vantagem para quem contrata. Imagine você poder entrar no site, não é, da IPMA, que é cb.ipmabrasil.org, e lá em outorgas e ver quais são os profissionais disponíveis que estão certificados. E aquele que é o estudante que fez a certificação, quando ele obtém o seu certificado, ele automaticamente vai para a área de outorga e se torna objeto de desejo do mercado. Então, essa é uma das grandes vantagens. Você está me falando aqui, eu estou pensando e vou te fazer uma proposta indiscreta, uma proposta indecorosa. Por que nós, já que estamos na comissão, nós não poderíamos fazer na Universidade Corporativa do Administrador do Conselho Regional de Administração do Rio, que por acaso eu sou diretor-geral, por irresponsabilidade do nosso presidente, Wallace de Souza Vieira, né? Nós não poderíamos fazer um curso para preparar colegas, estudantes, profissionais que gostariam de fazer a prova para prepará-los para fazer essa prova, para fazer essa acreditação. Isso é possível? É possível. É muito rigoroso. Isso faz parte da nossa antecipação de tendências. Na verdade, quando surgiu o cenário de pandemia, todo mundo resolveu virar digital em 3 dias. Sim. Foi aquela loucura, não é uma bateção de cabeça, só que a nossa visão, já desde 2017, era de que o mundo já era e se tornaria cada vez mais digital. Então, em 2017, nós lançamos o OCS, que é um Online Certification System. Sim. Hoje, você pode fazer a prova de certificação online da IPMA em qualquer lugar do planeta. Você faz de uma forma assistida e, como suporte à prova, nós já temos, e estou já oficialmente aceitando o seu convite. Maravilha! Nós já temos todo o material didático desenvolvido, nós já temos o curso na versão online, nós já possuímos um exame preparatório, que é um simulado online, onde não só o candidato pode fazer uma prova para aferir o seu grau de proficiência, mas como também medir as suas competências, porque ele já dá um relatório que serve como diagnóstico por elemento de competência e por área de competência. Eu vou explicar um pouquinho o que é elemento, o que é área, para que ele veja quais são os pontos fortes e os pontos de melhoria em relação à gestão de projetos. Então, por exemplo, elemento de competência pode ser as práticas, não é? E quando eu digo prática, ali tem tempo, custo, riscos, tudo aquilo que está dentro, por exemplo, das áreas do PMBOK, como praticidade, como técnica. Mas também tem liderança, autorreflexão, autogerenciamento, desenvoltura. Nós temos áreas pessoais e áreas que visam estratégia. Então, ele, quando se prepara para a prova, ele não está só se preparando para a prova, ele está fazendo também uma medição das suas competências para verificar quais são as áreas de melhoria onde ele tem que investir. Maravilha.
discurso de profissionais de RH. Quando os selecionadores, inclusive assim, headhunters, identificam no profissional certificações, a percepção de quem contrata é o quanto esse profissional investe em sua própria carreira. Olha só. Então, poxa, você já tem todo preparado. Só podemos agora já marcar e começar o nosso convênio não, ali pela Universidade Corporativa. Fico muito feliz. Acho que a minha proposta indecorosa não foi tão indecorosa, acabou indo na linha. Bastante oportuna. Você está me falando questão de cenários. Isso é uma competência complicada, porque isso precisa ter expertise, né? Porque a gente tende a ver pela linha que a gente se agrada. Isso ainda mais numa sociedade polarizada, como está a sociedade brasileira, né? Qual é a importância, Ricardo, da leitura, de uma boa leitura de cenários para que todos aqueles que possam militar no mundo das organizações, administradores e profissionais em geral, para todos que militam no campo da administração, a leitura de cenário. Que cenário, né? Não estamos falando apenas na pandemia, está se falando muito em novo normal, como, né? Isso. Como é que fica isso? Na verdade, a gente traz como novidade um estudo desenvolvido nos anos 60, quem na verdade, um dos pioneiros foi Kees van der Hedgen, estudos para Shell, de cenários prospectivos. Sim. Porque, inicialmente, as organizações usavam para orientar as suas ações estratégicas cenários projetivos, que eram um prolongamento de tendência. Se deu certo para o meu bisavô, deu certo para o meu avô, deu certo para o meu pai, essas práticas certamente darão certo para mim. Isso, no ambiente de pouco ou nenhuma mudança, até funciona, mas não é a realidade que nós temos. Mudanças rápidas, constantes, bastante radicais, fazem com que o sucesso do passado nem mesmo aponte para o sucesso do futuro. Então, essa capacidade de leitura de cenários, estabelecendo pelo menos 3 perspectivas fundamentais, que é, por exemplo, num cenário conservador, como eu posso, mantendo as condições de hoje, extrair o máximo desse ambiente? Imaginando uma condição futura mais difícil. Um cenário pessimista, se tudo piorar, como vou me proteger das ameaças? E também um otimista, se tudo melhorar, como vou extrair desse cenário as oportunidades que vão me alavancar para o sucesso? Problema. Você bem citou, a nossa sociedade muitas vezes polariza e nós enxergamos através de lente. Tem pessoas que têm a lente P, só conseguem enxergar a visão pessimista. Só tem problema. A crise é sempre uma ameaça, a crise sempre é algo que vai colocá-lo contra a parede. E ele começa reagindo como se tudo realmente fosse ameaça e bota o cérebro reptiliano para trabalhar. Estado de luta ou fuga. Nós, administradores, que estudamos comportamento humano, que hoje temos acesso à metacognição, puxa vida, estudos de novo dos anos 60, de John Flavel, poxa, estudar os mecanismos e entender a reação do ser humano é, primeiro, poder gerenciar seu próprio comportamento. E, se possível, influenciar o comportamento do outro. Então, nós não podemos, como profissionais, estar simplesmente reagindo com o cérebro reptiliano frente às ameaças. Temos que usar o límbico, o controle das emoções, e o córtex superior, que são as ações cognitivas. Então, agora vamos falar. Tem ameaças? Sim, sérias ameaças. Mas e o cenário positivo? E as oportunidades advindas da crise? Claro. Muitos segmentos hoje estão logrando êxito e nadando no Oceano Azul. Aqueles que produzem aplicativos ligados a delivery. Não é? Verdade. Que fazem operações logísticas estão rindo até não poder mais. Orelha, verdade. De orelha a orelha. A crise trouxe uma oportunidade fantástica para esse segmento. Então, o que a gente percebe? Instituições. Como as instituições de ensino foram impactadas, não é, por essa mudança de cenário. Há quanto tempo nós vemos assim aquele debate entre ensino tradicional e EAD? Não é de hoje. E mais do que isso, há quanto tempo já se fala e se estuda a respeito de metodologias ativas? Sim.
Agora, quando é que isso realmente veio à tona? Quando surgiu a pandemia, porque aí não tinha jeito. Era fazer ou morrer. Claro. Então, eu sou coordenador de cursos de pós-graduação e eu tenho, assim, orgulho de dizer que um dos cursos que eu coordeno é um curso de gestão e tecnologias educacionais, e que nós não paramos um dia sequer. Não afetou o nosso cronograma. Nós usamos a expertise dos alunos, dos professores, a tecnologia disponível para responder adequadamente ao novo cenário. Surfamos isso e olha que interessante, está surgindo uma nova turma no momento da pandemia. Então, eu diria, poxa, tirando toda a parte humana, não é, das mortes e do sofrimento, eu estou dizendo que para aqueles que conseguem fazer uma boa leitura de cenário, é uma oportunidade fantástica. A IPMA, quando a IPMA, em 2017, lançou o seu primeiro sistema de certificação online, eu posso dizer que não fomos recebidos com fogos, com banda de música, nada disso. Por quê, hein? Porque reagem ao novo, porque se sentiram ameaçados? Na verdade, as certificações eram processadas no papel, tradicionalmente no papel. E faz sentido, na Europa, você fazer isso, porque de Portugal para a França, você pega o TGV e rapidamente você está lá. Agora, eu levo mais tempo de... casa... É uma brincadeira. Infelizmente, Portugal não tem TGV, porque eles paralisaram ainda, parou em Madrid, e a linha de Madrid até Lisboa não concluíram. Mas daqui a pouco vai ter. Mas para a Europa inteira. Portugal já faz parte da Europa. Antigamente a gente ia para a Europa. Mas Portugal já faz. Infelizmente, o Brasil não é um imenso Portugal, né? Assim, do aeroporto para a Barra de Guaratiba, onde eu moro, é mais tempo do que do aeroporto do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, não faz sentido usar papel. Agora, na verdade, quando isso surgiu, nós enfrentamos barreiras. Agora, quando surgiu a pandemia, aí ficou assim, não, todos seremos digitais. E a IPMA disse, ótimo, nós já temos o sistema. Então, antecipação de tendências. O nosso presidente, Rafael Albergaria, acabou de entrar aqui e nos disse que ela foi fundada como instituição internacional na Áustria em 1965. Portanto, já tem um bom tempo, 55 anos. Né? O que é 55 anos. Não é? E, assim, sendo a associação mais antiga, na América Latina, a IPMA Brasil é também pioneira e líder. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, ver se eu entendi. Quer dizer, então, uma boa leitura de cenário na visão projetiva, eu estou fazendo, em verdade, a continuidade daquilo que já vem ocorrendo, a perspectiva de possibilidade de alternativa, mas dentro de uma continuidade. E a leitura de cenário prospectivo, eu estou fazendo as eventuais descontinuidades que poderão acontecer e que acontecem. Né? É verdade que a natureza não dá saltos, mas ela é permanentemente produzida por descontinuidade. É mais ou menos isso que eu estou entendendo? E, na verdade, não se refere a decisões futuras para a empresa. São decisões atuais que vão afetar o futuro da empresa. Então, as decisões são tomadas hoje numa leitura de cenários. Então, as possibilidades que nós temos, esse estudo nos prepara para a eventualidade. Imagine, assim, o que deve ser angustiante, alguém que não se prepara para um cenário otimista. Imagine o mercado abrir, fazer uma retomada e você não conseguir responder porque você não fez uma previsão, não é, da sua capacidade produtiva, você não modernizou o seu maquinário, você não tomou as ações prevendo a melhoria. E existe uma coisa que é o time to market. Se perder esse tempo, as oportunidades não esperam. Essa pandemia agora nos revelou, né, como as organizações brasileiras, em geral, né, estavam atrasadas, porque, inclusive, essas tecnologias todas, essas ferramentas que estamos utilizando, que foi para o home office,
Elas já existiam há tempos, e as organizações olimpicamente as ignoravam. Isso é apenas uma pequena parcela, né, das possibilidades da quarta revolução industrial da economia 4.0. Me preocupa muito, Ricardo, que eu vejo que muito poucas organizações brasileiras estão preparadas para a economia 4.0. Nós não estamos. Às vezes a gente tem uma função ou outra, tem uma ferramenta ou outra, mas a perspectiva integrada que você está nos colocando pelo projeto, que pela questão de gestão de projetos é fundamental. Nós não fazemos isso. Não fazemos isso na empresa privada e muito menos na administração pública. Apesar do velho orçamento público prever, né, que nós temos o orçamento anual, a lei orçamentária anual, mas tem a lei diretriz orçamentária para planejar o que é o orçamento, e depois o PPA, que é o Plano Plurianual de Investimento, que vai dar nos 3 anos seguintes até o último ano, até o quarto ano, que é o primeiro ano do governo que sucede. Mas que isso, infelizmente, a gente não tem visto. O PPA, no fundo, acaba sendo um projeto. Exatamente. Seria, assim, incoerente eu falar de toda essa mega estrutura se a base, que é o projeto, é inexistente. Claro. Como é que eu alimento todo esse processo se nós nos vemos muitas vezes incapazes de produzir projetos? Então, hoje, a IPMA ela se propõe realmente a ajudar não só as empresas, mas as pessoas a transformarem essas ideias em realizações. E quando eu falei até mesmo das comissões, a gente pode estar falando de um projeto educacional, nós podemos estar falando de um projeto esportivo, nós podemos estar falando de um projeto de capital, nós podemos falar de um projeto de tecnologia, de um projeto social. Claro. E aí, mais uma vez, vem uma referência do CRA. Em 2018, por uma iniciativa do conselheiro Carlos Roberto, junto à Comissão de Finanças, mais a Comissão Especial de Portfólios, Programas e Projetos, nós fizemos uma intervenção junto à Casa Ronald McDonald. Eu conheço bem essa experiência, muito bem sucedida mesmo. Que nos resultou num prêmio internacional, não é? Que é o IPMA Awards, onde nós tivemos como o case Casa Ronald McDonald como o melhor projeto de transformação social, um prêmio concedido e reconhecido, mas que foi feito em voluntariado, Wagner. E hoje nós temos o braço jovem, quando nós falamos do conhecimento e da experiência, aquele que é o jovem administrador, o jovem profissional de administração, tecnólogo, quando ele detém esse conhecimento e quer, por exemplo, ajudar a sociedade, ele pode, através da IPMA, fazer parte da Young Cru, que é o braço jovem. Hoje nós estamos apoiando um projeto chamado Novos Empreendedores, da Rocinha. Então, isso, e olha só que interessante, ali tem camisaria, ali tem padaria, ali tem vários negócios inseridos como projetos, não é? Dentro de uma carteira de projetos, onde a IPMA, através do seu corpo voluntário jovem, está potencializando esse conhecimento para produzir o quê? Entregas de valor para a sociedade. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz de ouvir essa experiência que vocês estão tendo na Rocinha também, além da... Eu não sabia que esse prêmio tinha sido dado pela IPMA Internacional no projeto da Finlândia, que nós recebemos esse prêmio. Isso eu soube do prêmio da Finlândia, eu soube disso tudo, mas não sabia exatamente a IPMA. E fico feliz na Rocinha, porque a Rocinha sempre me impressionou, porque é uma favela muito visível, né, aqui no Rio de Janeiro, porque ela está exatamente na passagem, né, de diferentes... Claro. E vivenciando alguma experiência na Rocinha, eu fiquei muito impressionado na época, tem uns 10 anos atrás, quando eu descobri que o maior vendedor de Coca-Cola não era de Tubaína, o maior vendedor de Coca-Cola da Zona Sul do Rio de Janeiro era a Rocinha, quer dizer, ela vendia. Então, eu fiquei, que por isso, o presidente da associação era, inclusive, presidente da associação, era também da Coca-Cola, presidente da associação de empresários da Rocinha, e eu fiquei vendo, ali tinha o banco, ali tinha a agência bancária, tinha o Bob's, em verdade, e tinha também muita miséria, não tinha água, não tinha esgoto. É verdade. É um contraste bastante grande, né? Bairros diferenciados. Eu fiquei muito impressionado que eu vi dentistas
não como serviço social, mas dentistas, inclusive que não eram moradores da Rocinha, e também eram moradores da Rocinha, que também prestavam serviço. Isso hoje está muito maior, muito mais forte, né? E em que pese o domínio da Rocinha pelo tráfico, que é realmente também sempre ainda tem esse canal. Comando Vermelho, há muitos anos, domina aquela comunidade, né? Para o horror da população. Aspectos políticos, sociais, econômicos, estão todos, mas faz parte da análise de contexto. Exatamente. Vocês têm que se tratar disso, né? Com certeza. E essa experiência da Rocinha é fundamental, porque a atividade é muito forte ali. É impressionante. As pessoas não têm ideia do que seja a Rocinha. Os bons restaurantes. Né? É uma cidade, né? É uma cidade. E não é que ela seja tão grande, porque nós temos favelas aqui no Rio, como o complexo do Alemão, que é inúmeras vezes maior do que a Rocinha, que em década de 70 ela praticamente inexistia, né? E é engraçado a presença do nordestino também, né? E que sempre me impressionou quando eu vejo numa favela aquela casa que ainda não teve o reboco, não foi pintada. Isso, foi emboçada, né? Foi emboçada, etc., a gente aprende que, normalmente, aquela residência pertence a um cearense, que está sempre fazendo um puxadinho. Porque o cearense é muito empreendedor, né? É o maior churrasqueiro do Brasil. É interessante até falar dessa questão, porque, por exemplo, segundo o próprio IPEA, né? Quando se fala em desemprego no Brasil, estão excluídos estudantes, donas de casa e empreendedores. Então, notem que, poxa, nós temos uma atividade empreendedora absurdamente grande. Então, muitas vezes, assim, poxa, no momento do coronavírus, esse cara está desempregado, mas ele não entra como desempregado na estatística. Então, tem também essa questão. E aí, quando aparece alguém pedindo, né? Quando alguém pedindo o Corona Voucher, porque está sem renda, aí o ministro do Planejamento fica surpreso com o número de vulneráveis. Eles são vulneráveis porque a economia está paralisada, porque, em verdade, realizam a atividade. Né? Nosso amigo administrador Charles Agibai perguntou aqui, falando que as microempresas são carentes de gestão. E se a IPMA tem programas específicos para esse segmento. Sim. Na verdade, os programas se tornam específicos, Charles, quando eles entram como projeto para a IPMA. Então, quando, por exemplo, o projeto Novos Empreendedores, ele entrou para a IPMA, foi criado um PMO, um escritório de gerenciamento de projetos, está sendo alocado, inclusive, nesse momento, uma equipe para suprir as demandas do projeto, e aí se torna específico. Porque é o caso é isso, Ricardo? Isso. É o caso da Rocinha. Isso, é o caso da Rocinha. E o que eu estou colocando é o seguinte: esse programa não é exclusivo da Rocinha. Ele está na Rocinha, mas existem em outras regiões. Mas esse é o momento que nós abraçamos e entra para a nossa carteira de projetos. Assim como. Aí tá, o nosso presidente está perguntando, é bom te responder o presidente. Ele está dizendo a visão IPMA. Lê aí, por favor. Por favor. Integra negócio, contexto, pessoas e práticas, gestão, técnicas e ferramentas e tecnologia. Perfeito, Rafael. Muito obrigado. Ela pega as dimensões estruturais e comportamentais, porque senão a gente fica no equívoco de segmentar esquizofrenicamente, né, os estruturalistas e os vivencialistas. Né? Separando. Não há, que os problemas se integram, não é isso? E nesse momento, eu acredito que as competências comportamentais vão assumir uma dimensão bastante forte. As pessoas estão impactadas pela questão do isolamento social, estão mais sensíveis. As pessoas hoje se sentem até invadidas, porque, na verdade, a empresa entra na casa da pessoa. Ela está no seu quarto, ela está dividindo equipamento com seu filho, ela tem ali uma interação que não é mais do ambiente de trabalho, é um ambiente também familiar. Então, é claro que, assim, do ponto de vista comportamental, se o gestor de projetos ele não tiver uma boa capacidade de estabelecer empatia, uma comunicação empática, você vai ter problemas de entregas, problemas de até mesmo impactando na saúde ocupacional das pessoas. Isso aí, para a gente, hoje, é um fator crítico de sucesso.
Assim como também, de certa maneira, as organizações, às vezes, valorizam demais, né, os valores contabilizáveis, que são tangíveis. Os balanços organizacionais só consideram muito, né, esse tangível, esquecendo esse que é fundamental, que são os recursos não contabilizáveis das organizações, que são os intangíveis. Né, que quando você integra os intangíveis com os intangíveis, não é isso, Ricardo? Perfeito. Você exatamente a gestão de projetos. Né? Essa visão de projetos, ela é uma mudança, realmente provoca algumas mudanças desse paradigma. Porque quando eu coloco, por exemplo, como uma competência de gerente de projetos, abertura, Wagner, eu estou dizendo o seguinte, não adianta eu falar de inovação se eu peço para que as pessoas simplesmente cumpram regras. Eu tenho que ter um ambiente propício para a criatividade e inovação. Mas esse ambiente propício à criatividade e inovação também é sujeito ao erro. Sim. Se eu tenho uma organização que não tem espaço para erro, como é que eu posso sugerir inovações? Se a experiência das pessoas é de errarem e serem punidas, ou simplesmente de não serem valorizadas por aquilo que elas trazem como ativo intangível, que é talento humano, que é essa capacidade de inovação. Então, eu acredito que essa visão integrada de projetos vai promover também uma mudança de paradigma das organizações, que se preocuparam durante muito tempo em um processo de atração, de recrutamento, e sem se preocupar de fazer com que a empresa se tornasse atraente. Não é simplesmente atrair, é fazer com que a empresa se torne atraente. Que as pessoas, não adianta criar um nível para medir absenteísmo, não é? Para medir turnover, se as pessoas não estão sendo tratadas adequadamente para que queiram estar lá. Então, eu acredito que essa mudança de visão, uma visão que humaniza a gestão de projetos, sem perder, é claro, o foco do negócio e das melhores práticas. E quando a gente fala de melhores práticas, para quem, não é? Dependendo. E até para realizar melhor o negócio, né? Para, inclusive, ter melhores lucros realizados através das pessoas realizadas. Não é isso? Perfeito. E é claro que se eu tenho um público interno feliz, satisfeito, é mais fácil tornar o meu público externo igualmente feliz e satisfeito. Claro, claro. Ao contrário, eu tenho dificuldade de perceber isso. Não basta só encantar o cliente, você tem que encantar antes aquele que encanta o cliente, que são os colaboradores. Isso, exatamente. Né? Se esse camarada encara o seu dia de trabalho simplesmente como mais um dia de sofrimento, vai ter problemas. É verdade. Quer dizer, então, o sentido da realização do trabalho, né? E o projeto, ele é muito específico, ele tem um objetivo claro a ser atingido, os papéis são claros, a comunicação, a gente trabalha de uma forma transparente. Eu diria assim que o senso de propósito é algo que gera um motivo interno para a ação, reforçado pelo senso de pertencimento, qual é a minha importância nesse mecanismo. Então, quando nós falamos, olha, a caixinha de ferramentas, quanto mais diversificada, melhor. Então, você tem que conhecer métodos ágeis, gerenciamento tradicional de projetos, você tem que conhecer técnicas estatísticas, ótimo. Agora, é uma caixa de ferramentas. Se eu não entender o contexto e se eu não entender bem as pessoas que lá estão, não adianta uma ferramenta fantástica, porque, como o nosso famoso Bill Gates colocava, isso foi um dos primeiros textos que eu li. Eu até o meu primeiro contato contigo, Wagner, não sei se você se lembra, foi na Simonsen. Há muito tempo atrás, eu era coordenador de curso de graduação. Eu me lembro da palestra lá, mas não me lembrava desse detalhe, não. Mas, por favor, desculpa. Já faz bastante tempo. Charles Agibai foi meu aluno, Rafael Monteiro foi meu aluno de graduação. Então, eu me lembro que eu li um texto de Bill Gates, na época, falando da empresa na velocidade do pensamento. E que a chave do desenvolvimento não seria nem o software, nem o hardware. Seria o peopleware. Olha só a visão do cara, e eu estou falando isso de 1999. A visão da importância das pessoas no contexto ligado à tecnologia e ferramentas. Exatamente, a pessoa ligando o hardware e o software. É a pessoa.
Esse aqui é a grande coisa, né? Perfeito. Não há organização sem pessoas, né, Ricardo? Sem tirar as pessoas da organização, tem o prédio. Né? Prédio, instalação, mais Vamos, empresa, não mais. vamos ter organização quando as pessoas se relacionam com outras pessoas para determinados objetivos. Se elas estão atraídas pelaquela organização, né, ela vai ser muito melhor e muito mais dedicada. E também vai se realizar, que é importante que nós queremos é a realização das pessoas. Né? Eu até quero reforçar que todo o trabalho na IPMA é voluntário, tá? Então, eu estou vice-presidente junto ao Rafael Bergarias, é um programa de voluntariado, e isso trabalha uma questão muito importante, porque quando você se voluntaria e pratica o bem, eu acho que quem se sente melhor é você. Claro. Mesmo que no momento da pandemia, o quanto as pessoas estão se doando para fazer compras para as pessoas que elas nem conhecem. É verdade. Né? Para produzir benefício para a sociedade de famílias que eles nunca tiveram contato. Mas quem é que talvez tire o melhor proveito, até do ponto de vista da dinâmica cerebral, da ocitocina, da serotonina, é aquele que está produzindo esse bem. Essa é a nossa visão, realmente produzir o bem para a sociedade. Ô, Ricardo, quase que é um lugar comum, e você já falou de passagem em alguns momentos isso, de que tem a crise e tem a oportunidade. Você vai colocar cenários positivos, negativos, avaliar como é que nós vamos andar, mas como identificar? Eu sei que não estou te respondendo para fazer o curso aqui agora do PMA e que nós vamos fazer um curso aí de preparação da certificação. Gostei muito dessa iniciativa prática. Né? Como é que você, em rápidas pinceladas, como é que a gente identifica essas oportunidades advindas dessa crise, por exemplo, do coronavírus, que possam ser bem aproveitadas? Claro que eu estou querendo, não é dicas que eu sei que não existe, não é isso, eu estou querendo referências conceituais que possam fazer a preocupação daquele que está nos ouvindo a aproveitar melhor essa crise. Vou te confessar uma questão que me preocupa muito. Às vezes eu vejo que o administrador tem uma incapacidade treinada para fazer. Porque ele tem uma capacidade treinada para fazer. E aí, como nós temos uma formação, infelizmente, muito centrada, não estou dizendo que não seja boa, mas muito centrada em atividade meio, a gente não tem a perspectiva de atividade fim. Quando a gente vai encarar a crise, a gente tende a ter uma perspectiva absolutamente adjetiva, no sentido das atividades meios. Então, a gente está preocupado de apertar o cinto, que é importante, no controle das despesas, mas sempre centrado em atividade meio. E, às vezes, a gente mata a galinha dos ovos de ouro, porque a gente também faz um corte linear nas atividades fins. E aí as atividades fins se prejudicam, e quando faz sair da crise, a gente liquidou aqueles ovinhos de ouro que não vão poder mais serem devidamente chocados e criar outros pintinhos. Eu fico preocupado porque realmente tem que considerar a atividade meia, claro que tem que conter despesa, não há dúvida, mas eu vejo que a gente não tem o foco na atividade fim, nos fins essenciais, os fins que as organizações já realizam, mas que novos fins, que novos objetivos, que novas missões as organizações podem dar. Como é que usa isso em termos conceituais, Ricardo? Beleza. Primeiro, eu diria que você tem que ter uma competência desenvolvida para fazer captura de valor. O que gera valor? Quando nós falamos de projetos, é óbvio que o investidor só vai colocar ali aporte em projetos que ele consegue enxergar quais são os benefícios resultantes do projeto ou do produto do projeto. Só que, muitas vezes, se eu for falar do âmbito da gestão pública, tem projetos que satisfazem o ego do patrocinador, mas benefício e valor a gente não consegue identificar. E mesmo nas organizações privadas, nem sempre isso é claro o suficiente a ponto de você fazer uma leitura apurada desse cenário. Eu vou me remeter a 2013, Wagner, quando eu tive o primeiro contato com a IPMA, foi num evento ali no RB1 chamado Special Day IPMA 2013. Estavam lá presentes, foi quando eu conheci Rafael Bergarias, foi quando eu tive contato inicialmente com um dos primeiros autores do PMBOK, que foi o William Douglas, ou o William Duncan, ou Bill Duncan. Estava lá presente Paul Dismore, falando sobre captura de valor em projetos.
E o que eles falaram, eu que estava ali iniciando, querendo entender um pouquinho sobre projetos, não me fez de início muito sentido. Olha só o que eles disseram, que projetos que entregam no prazo, que entregam dentro do custo, que cumprem um escopo, nem sempre entregam valor. Eu falei, poxa, mas olha aí, a tríade do projeto, custo, escopo, qualidade, tempo, e não está entregando valor, e depois a explicação foi tão óbvia que eu fiquei com vergonha. Se eu não faço captura, como é que eu vou fazer entrega? Então, eu vou dar um exemplo de um projeto no Rio de Janeiro. Você se lembra de um projeto chamado Obelisco de Ipanema? Sim, claro que lembro. Obelisco de Ipanema. Esse projeto... do Carioca, né? Isso, pois é. Ele foi entregue dentro do custo, no prazo, dentro do escopo, dentro daquilo que o seu arquiteto, não é, projetou, e foi demolido. E um grande arquiteto. Um grande arquiteto, mais prestigiados, né? Que o Rio de Janeiro tem, com os elencos de arquitetos tão bons que nós temos. Perfeito. E ele foi demolido, aquele pirulito que existia, né? Ou, aliás, uma passarela que existia, sob aplauso da população lá no final do governo César Maia, porque ninguém fez captura de valor para a sociedade. O quanto aquilo ajudaria, seria belo ou considerado feio ou inadequado, e de verdade virou um estorvo para aqueles que estavam ali, porque acumulava lixo, pessoas de rua usavam para dormir. Então, quando foi demolido, foi um alívio. Foi. Por outro lado, se nós falarmos de Sydney Opera House, caramba, para quem quiser, coloquem aí Sydney Opera House, o case do Sydney Opera House, estourou o prazo, estourou o custo, mas hoje é o símbolo. Se você falar em Austrália, Baía de Sydney, está lá aquele monumento maravilhoso, com um concert hall maravilhoso, uma acústica impecável, mas que foi abandonado no meio do projeto por seu projetista, que era George Washington, porque tinha escopo mutante. Ele não concordava e ele abandonou a obra. O custo extrapolou em mais de 20 vezes, mas entregou o valor. Então, olha só como é que isso é uma lógica que não é linear. Você tem que para entregar, eu tenho que capturar. Eu tenho que ler bem o que é valor para o outro, o que é benefício. Nesse momento de pandemia, agilidade tem sido benefício. Conveniência tem sido benefício. Então, independente do que você faça, se você deu agilidade e conveniência, se você leva aquele que é o teu público de interesse, um produto ou serviço de uma maneira excelente, amigos, olha aí que oportunidade. E estou incluindo nisso o ensino. Quantas são as plataformas que podem ser utilizadas para fazer uma live, Wagner? É verdade. Isso está muito... Não falta tecnologia. Não falta tecnologia. Olha aqui, ó, Rafael Monteiro. Ricardo, os cursos de administração já entenderam a importância do conhecimento na área de projetos? Não vejo em boa parte das IES como disciplina. Rafael, nós tivemos no ano passado, em 2019, várias iniciativas que nós precisamos retomar, visitando as organizações, palestrando sobre o valor do gerenciamento de projetos, sobre a visão por competência e os benefícios para as organizações, para as pessoas e para a sociedade. Eu acredito que cada vez mais essa consciência vai ser desenvolvida. E, Wagner, eu acredito em duas condições. Uma é top-down, quando alguém que está lá em cima diz, olha, isso é importante, vamos adotar. E a outra é bottom-up, quando quem que está aqui embaixo diz, olha, isso é importante, precisamos disso. Vamos promover o encontro das águas, vamos falar lá, não é, para quem está em cima fazendo chover e para aqueles que vão fazer elevar o nível. Vamos fazer o encontro das águas nas organizações. Eu até me proponho a assumir esse compromisso aí da IPMA, através da comissão, está retomando após... Não há dúvida, de cima para baixo, de baixo para cima, você me faz pensar também, me desculpe a tentativa de... Só para ativar um pouco do nosso debate, eu fico lembrando também da tesoura, que é uma alavanca interfixa, que fica no meio. O papel também da gerência intermediária, média, de supervisores, nisso, no sentido de sensibilizar também o topo, mas também sensibilizar os que estão abaixo, né? É preciso, você tem toda a razão. Quer dizer,
E as instituições de ensino, você tinha acabado de colocar quando o Rafael entrou com a questão, né? Em verdade, as instituições de ensino nossas, infelizmente, não estão considerando como dar concretude, né, de competências à formação dos nossos profissionais na escola, né? Nas instituições de ensino, né? De verdade, o que aconteceu foi uma mobilização. Eu, assim, vejo os profissionais também da área de ensino como heróis, porque mesmo sem o devido preparo, mesmo sem ter toda a tecnologia, usando o que tem, gente, o pessoal tem um jeito criativo. Eu tenho uma foto, Wagner, de uma professora que botou assim, cabides, não é? Presos no teto e preso numa cadeira, colocou o celular apontado e estava dando aula para a turma com celular e com cabide e com cadeira. Ensino remoto, que é outra coisa do que ensino à distância, que é muito individualizado hoje, o ensino à distância talvez tenha que se rever, porque ele está muito centrado no indivíduo apenas, enquanto que o ensino remoto participa com o grupo. Eu tenho visto alguns casos, Ricardo, agora no mês das festas, nas nossas festas juninas, né, de Santo Antônio, São Pedro, etc., verdadeiras, não só palestras e aulas regulares, mas como o festejo, a integração no final da palestra, da aula, de festa junina no dia 29, dia 13 de julho. Virtuais, né? Virtuais. Os professores estão fazendo isso. Virtuais. Eles realmente estão se enquadrando e se desenvolvendo e respondendo aos desafios, não é isso? Sem dúvida. E veja, observe, Wagner, que quando a gente fala projeto, é inovação. Mas inovação não pressupõe simplesmente originalidade. Quando eu reedito alguma coisa, eu estou inovando. Quem diria que os drive-ins estariam de volta no ano de 2020? É verdade. Você não viveu tanto drive-in, mas eu vivi muito da minha. Olha! Acabado não tinha, não? Só falo em presença do meu advogado, porque o drive-in a gente não assistia filme. Tinha o convívio social do drive-in, Wagner. É isso mesmo, então você viveu. Com certeza. Agora, uma coisa também é importante, por exemplo, quando nós falamos assim de reedição, o drive-in é um retorno. Quando nós falamos das tecnologias, inclusão e exclusão digital, você se lembra do telecurso segundo grau? Sim, claro. Uma grande ferramenta que agora eu estava vendo instituições que estão usando via rádio comunitária e via TV comunitária educação para aqueles que não têm um acesso, por exemplo, à internet de banda larga. Então, olha aí a reinvenção. Quem sabe não volta a telenovela, ou a novela de rádio, não sei. De verdade, algumas tendências, não é, que a gente identifica, a gente aproveita e outras a gente vai ter que realmente se reinventar. Mas eu diria que é uma onda muito pouco, que eu estou vendo de uma forma muito positiva, Wagner. E tem muita energia, pode nos levar muito longe. A educação pública, inclusive, está utilizando bastante a rádio e televisão. Perfeito. E é muito interessante, porque a gente sabe que, por outro lado, universidades públicas, né, simplesmente pararam, não estão fazendo nada. Né? O que é uma contradição e um equívoco, porque, em verdade, por que não utiliza o que a educação em geral está falando com esses instrumentos que temos? Né? Acho que aí o corporativismo é um outro contexto, uma outra... Tem alguns outros nuances políticos que também interferem. Que interfere, infelizmente, que faz com que as universidades de escola, muitas delas são públicas, estejam paralisadas completamente, tanto os funcionários quanto, eu estou falando na área de ensino, quanto também os professores, o pessoal do magistério, né? Quer dizer, há muito de novo, então, de perspectiva de oportunidade nesse momento sombrio em que nós estamos vivendo aí com o coronavírus, não é isso? É isso que você me viu. Esse momento, eu diria que não é um momento só para refletir, repensar, é reagir. A gente tem que, não é, sair da inércia, efetivamente colocar em prática aquilo que você tem como ideia e transformar em projetos, e transformar em projetos é você realmente estruturar essa ideia, verificar qual é a necessidade de recursos, a necessidade de tempo, quais são os riscos envolvidos, está realmente trabalhando e, mais do que isso,
Quando a gente consegue fazer um projeto performar, nós ainda geramos lições aprendidas. Quem vem Claro. depois está privilegiado. Como é que funcionou o projeto 1, que foi pioneiro? O que a gente aprendeu, o que a gente pode utilizar? Então, eu acredito que o mundo dos projetos hoje é um mundo assim conectado a um cenário que, ao mesmo tempo, é caótico, mas é bastante promissor para aqueles que conseguirem navegar ou surfar essa onda que agora nós estamos vivenciando. A experiência na Casa Ronald certamente está sendo útil para a experiência na Rocinha, assim como a experiência da Rocinha, que é diferente, mas tem nuance em relação à Casa Ronald, certamente será muito importante para outras experiências com esse cenário. A gente vai adotar práticas que deram certo, vamos rever outras, mas vamos também inovar no sentido também de readaptar, de ajustar aquela nova realidade, não é isso? Com toda certeza, com toda certeza. As pessoas pensam que, às vezes, inovação tem sempre que tirar um coelho da cola. E é interessante assim que inverter, reduzir, ampliar, modificar, ressequenciar, tudo isso redunda em inovação. Agora, lembrando também o seguinte, hoje o conceito mais moderno de inovação é Open Innovation, é inovação aberta. Tem pessoas que querem inovar e abaixam a cabeça e se fecham no ambiente e acabam inventando algo que já existe, porque não olhou para fora, não olhou em volta, não trocou, não é, com o mundo, a tecnologia, e aí é claro que é desperdício de tempo e de recursos. Então, muitas vezes você não precisa reinventar a roda. Agora, uma roda que tenha características especiais, que diminua o atrito ao rolamento, que seja mais aderente nas curvas, já para aplicar em automóveis de alta performance, essa vai interessar. Então, inclusive, nós desenvolvemos programas como o Creative Experience, onde é uma oficina de inovação. As pessoas são imersas no ambiente de inovação, colocadas frente a desafio, para que seus recursos internos sejam mobilizados na prática. Então, tem muita coisa que se pode fazer com relação a projetos. Eu acredito que assim, existe muito mais possibilidades do que reais limitações. Ô, Ricardo, uma questão a nível macro, assim, de economia macro, de organização macro, que me impressiona muito é a China. Sim. A China, que era um país que viveu depois do grande salto, né, aquela questão da revolução cultural, mas que a partir de 76 começou a ter um desenvolvimento espetacular. Copiava inicialmente, né, e que era uma forma, né, de ajustamento e de adaptação, e a gente sabe que hoje eles estão aí disputando no Photoshop a questão também tecnológica, né? E não apenas na questão de ponta de tecnologia digital, mas também naquilo que é o real concreto do cotidiano. A gente fala assim, bom, a França é o maior de TGV, você falou de TGV, a França é um país que se caracterizou, né, pelo trem de grande velocidade. Aí, outro dia, vendo as condições, a gente vê que a China já tem mais de 20 vezes, com tecnologia própria, a tecnologia de TGV na China. Quer dizer, e aí na tecnologia também, quer dizer, um país que, no processo histórico, ninguém teve em 40, 45 anos o progresso que a China teve, que saiu da fome da década de 70, né, para as circunstâncias que eles estão, em que se fala até muito que tem mais milionário em Pequim do que em Nova York, né? O que significa... ver essa questão da China e vejo também que a nossa realidade brasileira, nesse momento de polarização política, a gente afasta muito a experiência chinesa, que é fundamental, né? Eu tive, sabe, uma vivência pessoal, Ricardo. Eu estava na Praça da Paz Celestial em 4 de junho, de tarde. Eu estava. E nós estávamos num hotel distante, uns 3, 4 quilômetros, e nós estávamos vivendo, e estava lá a tropa, o exército chinês cercando, tinha jovem, criança, velhos, e me impressionou muito, uma coisa que me marcou, foi que os soldados chineses ficavam com o domo aberto, aparecendo a camiseta. Mas estava relacionamento, depois nós voltamos para o hotel, que tinha hora de jantar, a gente estava enquadrado num hotel do sindicato, né, do sindicato, da Federação Nacional do Sindicato da China, e já estavam os nossos anfitriões estavam ali para nos dizer que nós tínhamos que sair, porque estava uma crise política, e nós tínhamos que preparar as malas, e estava depois de 20 dias na China, e nós fomos parar lá na Air China, lá em Zurique.
E aquilo me impressionou muito pelo crescimento. Eles não falavam naquele momento, eles não falavam em ditadura, eles falavam em contrabando, em burocracia e em privilégio da nomenclatura do exército chinês. Eles viam 3 estrangeiros completamente diferentes naquela praça, e durante os 20 dias, como isso nas universidades, as perguntas eram as mesmas. Como é que você está vendo? Esse é um caso de inovação absolutamente grande, né? Como é que você está vendo? E o Brasil aí, nós estamos aí com 5G, né? 5G chinês, 5G americano, a gente ideologiza isso, né? Como é que você está vendo essa questão? E que foi um projeto nacional, não há dúvida que foi, a partir, né, da Camarilha dos 4 que desapareceram e a visita do Nixon, que achava que ia controlar a China, e a China hoje está fazendo um estardalhaço aí. Como é que você está vendo isso em relação a... Como país emergente, não tem dúvida que vira referencial para o mundo. Me chamou a atenção, algum tempo atrás, nosso presidente, Rafael Bergarias, esteve na China, conversando com grupos, fundos de investimento, e me chamou a atenção que existe capital chinês disposto a investir no Brasil em projetos brasileiros. Aí eu pergunto, e os projetos? Não tem. Se eu não tenho o projeto, eu posso ter o investidor, o capital está disponível, eles precisam aplicar, porque esse capital não pode ficar parado. E cadê os projetos, Wagner? Então, lá o que eles fizeram? Simplesmente operacionalizaram essa questão de você realmente desenvolver a tecnologia. Os projetos são mega projetos, é claro, e no Brasil nós tivemos algumas experiências de reunir algumas partes para execução conjunta de projetos, onde a coisa às vezes falha, num ponto chamado integração. Como é que essas partes juntas funcionam de maneira síncrona para produzir um resultado comum? Então, temos que evoluir bastante nesse sentido. Eu acredito que a China já conseguiu dar alguns passos à nossa frente. O próprio caso do TGV aqui do Brasil, do Rio Campinas, né? Que a FINEP estava desenvolvendo como projeto, no tempo do governo Dilma. Tinha verba disponível para isso. E que os chineses estavam profundamente interessados nisso, que foi abandonado. Não é verdade? É um estudo de caso que o Brasil, como uma população que nós temos, importante, como transformar o SUS, que é uma excelente ideia, isso é um projeto. Através do SUS, a tecnologia e um belo projeto de torná-lo um órgão de excelência, certamente vai fazer uma diferença e vai trazer a 4ª revolução industrial para o Brasil através da saúde. Estou dando apenas um exemplo. Né? Sem dúvida. Eu acredito que, do ponto de vista governamental, nós vamos criar eco, sim, no Congresso, nós vamos criar eco, sim, no governo, porque o caminho para o desenvolvimento passa por projetos. Então, eu sempre tenho colocado, o Rafael sempre tem se posicionado à disposição dos órgãos governamentais para nós podermos estar auxiliando nesse desenvolvimento e na capacitação daqueles que são servidores públicos. Essas iniciativas precisam, primeiramente, Wagner, de patrocínio, alguém que abrace essa ideia, não é? E realmente seja mentor junto a essas instâncias. Entendo. Quer dizer, a fecundidade do inesperado é capaz de surpreender o mais arguto analista. Dizem até que as coisas só são imprevisíveis quando elas acontecem, né? Como é que uma boa leitura, Ricardo, pode fazer de cenários através da antecipação de tendência? Como é que a gente pode resultar, através de uma boa leitura de cenários, se antecipar a tendência? De novo, não estou querendo que você nos dê o curso aqui, mas nos desculpe algumas percepções, eu estou muito preocupado com essa nossa live e mobilizar, e estimular, motivar pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, né, a entrar nesse mundo que é um mundo real, de dar efetivamente
realmente conhecimentos concretos de fazer do administrador, que é uma coisa que me preocupa, porque a gente sai, às vezes, da faculdade sem as condições objetivas de transformar aquele mundo de conhecimentos que obtivemos em realidade concreta. Como transformar o novo no economicamente produtivo. E o novo aí pode ser o velho renovado. Né? Não é o novelho, é o velho renovado no sentido de ser novo de novo. Né? Wagner, mais uma vez eu digo, a gente não precisa reinventar a roda. O profissional de administração tem ferramentas fantásticas. A nossa consagrada, antiga análise SWOT, nossa, gente, bem trabalhada, como ela auxilia na leitura de cenários, identificando do ponto de vista interno quais são realmente as suas forças, mas também quais são as suas debilidades, suas fraquezas. Veja, quais oportunidades... O SWOT vem lá do Kurt Lewin, da década de 40. Perfeito, nossa, olha aí, Kurt Lewin. Teoria de campo. Né? Exatamente. Nós temos essas ferramentas. Quando nós falamos em oportunidades, muitas vezes eu vejo isso até na sala de aula, o aluno falando da oportunidade como uma estratégia. Eu tenho a oportunidade de fazer. Não, isso não é uma oportunidade. Oportunidades são os fatores favoráveis disponíveis no ambiente externo que poderão ou não ser aproveitados. Mas para que eles sejam aproveitados, eles têm que ser inicialmente percebidos. Por isso a importância da leitura. Assim como os fatores de ameaça. Esses fatores de ameaça podem ser, por exemplo, uma área de abandono. Olha, aqui não me interessa atuar. A concorrência é muito forte, a barreira de entrada é muito alta, não me interessa atuar. Porém, eu acredito que o estado da arte é você converter potenciais ameaças em reais oportunidades. É enxergar nesse momento de crise o que o teu público de interesse valoriza, onde você pode atendê-lo de maneira diferenciada. Me permita colocar o OCS mais uma vez como um ponto, porque realmente o Online Certification System, ele foi pensado antecipando a tendência de digitalização das relações. Quando a pandemia surge e atinge todo mundo, a vantagem, nós já tínhamos um sistema, Wagner, que gerencia desde a inscrição do candidato, toda a documentação, todo o compliance com relação às certificações, não é? É uma certificadora, então tem normas e regulamentos bastante rígidos, e gerando uma experiência positiva para aquele que realiza. Então, se nós fôssemos agora iniciar, é como tentar surfar uma onda que já está quebrando. Claro. Vai ter problema, você vai ficar em zona de turbulência. Você tem que começar a nadar antes. E mais ainda, mesmo que você não surfe, pelo menos pega um jacaré. Então já é alguma coisa, para não levar aquele caixote e daí fica difícil você se restabelecer. Então, essa antecipação de tendências que eu estou colocando, muitas vezes é um indicadorzinho que surge, mas que se você usa a sua percepção e até mesmo a sua intuição, você pode potencializar como ideia e, através de projetos, transformar em realizações. Nós estamos falando de mudança de atitude, né? Sim. De ver, né? Isso me faz lembrar, Ricardo, o nosso velho Peter Drucker, né? Que era que ora fazia livros muito técnicos, ora de grande indagação intelectual no conjunto da sociedade. Eu me lembro de um dos textos deles, acho que no Gerente Eficaz, em que ele dizia assim: a pessoa que faz como posso contribuir? Quer dizer, qual é a oportunidade que aqui existe? Não basta ter oportunidade, eu tenho que operacionalizá-la objetivamente, né? Como eu posso contribuir? A pessoa que faz um bom trabalho talvez mereça um aumento de salário, mas a promoção exatamente deve ser para aquele que consegue enxergar naquela oportunidade a possibilidade de transformar aquela oportunidade numa objetivação real, numa concretização concreta, economicamente concreta, né? Válida. Isso é que o Peter Drucker nos fala e que é absolutamente legítima em relação à questão. Eu não sei se houve alguma dificuldade aqui da live, mas o Ricardo sumiu. Eu vou pedir desculpa, então, ao nosso público, que infelizmente tivemos alguma dificuldade de conexão, mas acho que fizemos aqui com o professor Ricardo Soares uma live extremamente importante em termos da perspectiva de visibilidade, de perceber o novo,
e também de uma oportunidade real de atualização através dos programas de acreditação, principalmente do IPMA, Seção Brasil, e agora também na possibilidade da Universidade Corporativa do Administrador formar profissionais, não formar, preparar profissionais, melhor dizendo, para fazer as provas no IPMA de acreditação. Muito obrigado pela atenção de todos e desculpe essa dificuldade teríamos ainda algum tempo com o professor Ricardo, mas é melhor encerrar pela dificuldade que temos. Muito boa noite a todos e muito obrigado.